Pega a Bíblia de vocês agora e abra em primeiro livro de Coríntios, no capítulo 10, no versículo de número 1. Essa palavra mexeu muito comigo, pessoal. Eu preguei ela pela manhã e eu quero a sua atenção aqui agora. Essa palavra tem um tema: 5 pecados. Diga 5 pecados. 5 que impedem bênçãos. 5 pecados que impedem bênçãos. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus, o quê? Diga, Deus não se agradou. Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso ficaram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas em figuras, para que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou a comer e a beber, e levantou para folgar. E não forniquemos como algum deles que fornicaram, e caíram num dia 23.000. Misericórdia. E não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso vosso, para que já está chegado o fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida, está em pé, cuidado para não cair. Não veio sobre vós tentação humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, Deus dará o escape, para que possais suportar. Amém? Olha para mim aqui, ó. Presta atenção. A mensagem de hoje é essa: 5 pecados que impedem grandes bênçãos. Se tem uma coisa que nos atrapalha muito, muito, muito demais, é o pecado. No livro de Isaías está escrito, Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está retraída. A mão de Deus está estendida. Deus quer nos abençoar. Deus fica muito feliz em nos abençoar. Sim. Mas a Bíblia diz, olha, eis que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. O pecado é uma barreira. O pecado deixa você para lá e Deus para cá. O que é pecado? Pecado quer dizer errar o alvo. Pecado é toda desobediência a Deus. Você quer sofrer? Pastor, eu não. Mas se você quiser sofrer, peque. Peque. E peque. Você vai sofrer, sofrer e sofrer. A Bíblia diz que o salário do pecado qual é? Toda pessoa que trabalha, chega lá no fim do mês, ela tem um salário dela, não tem? Vem o salário. Vem não, pode ter certeza. A pessoa que vive a pecar, vai chegar uma hora que vai vir um salário dela também. E qual o salário? Morte, sofrimento. Mas não é só morte física, não. Às vezes é morte espiritual. Tem muita gente que já morreu espiritualmente. Tem pessoas, que era uma bênção. Hoje está apagado. Perdeu totalmente a presença de Deus. Por conta de quê? O pecado. O pecado nos afasta de Deus. E a Bíblia fala aqui dos hebreus. A geração de Moisés. Você sabia que essa geração de Moisés foi a geração que mais viu milagres na Bíblia? Essa geração,
Eles viram Deus tirando eles lá do Egito, os hebreus, com mão forte. Foi a geração que viu o mar vermelho se abrir. Foi a geração que viu o mar se tornar em sangue. Meu Deus do céu. A geração que viu Deus enviando pragas em cima dos egípcios para libertar o povo dele. Mas olha, pasmem, foi a geração mais incrédula da Bíblia. Eles viram tantos sinais, tantos milagres. Eles viam Moisés pegar o cajado e bater na rocha, e daquela rocha sair água límpida para eles beberem. Esse povo viu pão, chover pão do céu. Alguém já viu chuva de pão? Eu já vi chuva já de granizo. Chuva muito forte, né? Mas chuva de pão? É só Deus para fazer isso, não é? Você imagina o pãozinho vindo do céu? O maná. Amigos, esse povo viu Deus multiplicando, fazendo maravilhas lá no deserto. Mas foi a geração mais incrédula da Bíblia. A Bíblia diz assim que Deus não se agradou deles. Não se agradou. Lá do Egito, a Bíblia fala que saíram 600 mil homens a pé. Aí você põe lá esses 600 mil homens. Cada homem tinha sua esposa. Já vai para 1.200. E aí você põe as crianças e mais um misto de gente. Conta-se que mais ou menos 3 milhões de pessoas saíram da terra do Egito. Quantas? Aproximadamente 3 milhões de pessoas. Mas quantos entraram na terra prometida dos 3 milhões? Quantos entraram? Quantos? 3 milhões saíram. Deus abre o mar. 3 milhões. Quantos entraram na terra prometida? 2? 2 milhões? 2 pessoas. Mas pastor, 2 pessoas saíram 3 milhões. 2 entraram? Mas por que motivo? Por que razão? Que circunstâncias aconteceram? Se eles são 3 milhões e Deus dá a promessa, vocês vão entrar numa terra prometida. Mas daqueles 3 milhões, 2 pessoas apenas entraram. Calebe, Josué, daquela geração de Moisés. Aí a Bíblia fala o porquê que essas pessoas não entraram. Por quê? Porque Deus não se agradou deles. Deus o quê? Cuidado. Aquele povo passou do limite. Cuidado para você não passar do limite, viu? Diga, tudo tem limite. Tudo tem limite. Irmãos, cuidado. Tudo tem limite. E tem gente que brinca com o pecado. Nós não podemos brincar com o pecado. Brincar com o pecado é como brincar com fogo. E quem mexe com fogo vai se queimar. Vamos ver o primeiro pecado aqui desse povo. Primeiro pecado. Porque o Egito de hoje, o Egito de ontem, ou melhor, representa o quê? O mundo de hoje para nós. Faraó representa o quê? Satanás que oprimiu o povo de Deus. A saída do Egito para aquele povo representou a nossa libertação. Amigos, a caminhada daquele povo lá pelo deserto representa o quê? A nossa caminhada cristã. A entrada em Canaã representa o quê? Significa a promessa de Deus se cumprindo. Mas o primeiro pecado daquele povo foi esse, versículo de número 5. Vamos lendo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, por isso ficaram prostrados, pereceram no deserto. E aí fala, 6. E essas coisas foram feitas em figuras, para que não o quê? Cobicemos coisas más, como eles. Qual foi o primeiro pecado? Cobiça. Qual o primeiro pecado? Você sabe o que quer dizer cobiça? Eu procurei lá no dicionário. E cobiça quer dizer isso: desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Riqueza, bens, honras. É uma ambição exacerbada.
Irmãos, é errado a gente possuir uma boa casa, um carro, ter bens. Não, não é errado. Mas o problema é quando colocamos as coisas na frente de Deus. Quando trocamos a Deus por outras coisas. E a Bíblia diz que se nós aqui, nós nos preocuparmos só com as coisas materiais dessa vida, somos as pessoas mais miseráveis. É muito bom você ter uma boa casa, um bom carro, isso é bom. E a bênção de Deus, ela vem, e ela não acrescenta dores para a gente. Eu já vi gente falar assim, pastor, não vai dar mais para vir na igreja, não estou podendo mais. Porque eu estou trabalhando demais. E tudo bem, temos que trabalhar, temos que melhorar, fazer um curso. Mas tem gente, meu irmão, que começa a se esquecer de Deus, colocar Deus de lado, colocar Deus num canto. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer meu pé de meia, eu tenho que ganhar. E a pessoa, o rico, ele quer ganhar. Mas é errado ser rico? Não é errado não, pessoal. O errado é colocar a riqueza, as coisas materiais na frente de Deus. Então, o primeiro pecado daquele povo foi o quê? A cobiça, pessoal. A cobiça. A ponto deles cobiçar tantas coisas que eles foram se esquecendo de Deus. Deus foi colocado num canto. Você sabia que Deus tem que ser o primeiro na nossa vida? Primeiro. Quando eu olho para a Bíblia, você vê lá em Mateus 6. Mateus capítulo 6, Jesus fala assim, olha, sobre... Ele diz, mas buscar em primeiro lugar o que é? O reino de Deus. E as demais coisas o que é? Eu te acrescento. Nós temos que... O nosso trabalho qual é? É buscar Deus. E se você estiver buscando a Deus, andando certinho, pode ter certeza que Ele vai se encarregar de cuidar de você. Eu olho para a Bíblia, eu vejo Abraão, um homem que colocava Deus como primeiro na vida dele. E eu vejo que Abraão se tornou muito próspero. Deus o honrou e abençoou. A Bíblia diz que Abraão foi abençoado em tudo. Se você honrar a Deus, colocar a Deus em primeiro, Deus vai honrar você. Mas aquele povo, eles permitiram que a cobiça entrassem dentro deles, pessoal. E olha o pecado. Eles queriam voltar para trás. Eles murmuravam, voltemos lá para o Egito. Levantem um capitão. Era melhor estar lá. E a Bíblia diz que Deus não se agradou. Esse foi o primeiro pecado, a cobiça. Tenha as coisas, adquira, mas não deixa a cobiça entrar no teu coração. Não deixa. Não coloque coisas na frente de Deus. Porque na nossa vida, qual é a prioridade? Deus. Existem coisas que são prioridades. O que é Deus? Tem coisa que é secundária. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, nada cai do céu. Sei, concordo com você. Mas não podemos também deixar Deus de lado. Esquecer. Muita gente esquece das coisas de Deus. E vai deixando, não, porque eu tenho que trabalhar e tal. E já não vem à igreja, não busca mais a Deus. E Deus vai ficando de canto. Isso é terrível. Esse foi o primeiro pecado. Segundo pecado, vamos lá. Não vos, 7 versículo, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou o quê? A comer, a beber e levantou para o quê? Para folgar. Segundo pecado desse povo, idolatria. Qual foi o segundo pecado? A idolatria é pecado. É claro que existe a idolatria clássica, né? A gente já conhece. Imagem, escultura. É errado, é pecado. Mas amigos, aquele povo, irmãos, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um bezerro de ouro. Diz a Bíblia lá que Moisés estava no pé, o povo tudo ao pé do monte, Moisés subiu para orar no monte. E lá Moisés orava. E ele fica 40 dias lá na presença de Deus. Aí de repente Deus fala, Moisés, desce depressa. O povo desviou tudo. Porque aquele povo, vendo que Moisés não descia, eles disseram, e agora? Moisés não vem? Façamos um Deus para a gente adorar. E aí Arão diz, cada um tira aí um brinco, uma peça de ouro, fundiram um bezerro de ouro. E a Bíblia diz que eles começaram a adorar aquele bezerro de ouro.
e prestar culto. No Êxodo, depois você dá uma olhadinha em Êxodo 32, a Bíblia diz que o povo se assentou na frente do bezerro para beber, para comer. O povo de Deus, encheu a cara. Diga misericórdia. Eles encheram a cara. Encheram a cara. E depois, no versículo 25, depois você lê em casa, 32, 25, a Bíblia diz que o povo encheu a cara, embriagado, começaram a dançar na frente do bezerro, tiraram as roupas, ficaram nus. Jesus amado, foi o primeiro carnaval. Tinha até carro alegórico, o bezerro. Primeiro carro alegórico, o bezerro de ouro. O povo enche a cara, porque carnaval é o quê? É a festa da bebida, da carne, da sensualidade, do pecado. E aquele povo tira as roupas e enche a cara e se embriaga. E agora Deus fala: Moisés, desce depressa, o povo está corrompido. E Moisés, quando vê aquilo, ele está descendo com a tábua dos mandamentos de Deus, ele fica tão irado, irritado, que ele quebra a tábua dos mandamentos de Deus. Ele atira no bezerro. Que idolatria é essa? Destruam o bezerro, acabem com isso tudo. Meu Deus. Então o pecado foi a idolatria daquele povo. Mas tem gente que às vezes idolatra. Não é só um bezerro. Idolatra de repente um filho. Idolatra de repente um marido, a esposa. Idolatra de repente, eu não sei, irmão, uma casa, o apartamento que tem, o carro que tem. Misericórdia. Um cantor, um jogador de futebol. Outro dia um menino, porque o Neymar, o Cristiano Ronaldo e tal, e fica idolatrando de repente um jogador de futebol. Irmãos, e tem muitos aí que não é exemplo nenhum pra gente. Como pessoa não, às vezes joga muita, mas não é exemplo nenhum pra gente. Sabia disso? Exemplo nenhum, muitos deles aí. Vive uma vida promíscua, pecaminosa, bebedeira, farra. Então idolatria é quando você tira os olhos de Deus e vai idolatrar outra coisa. Nós temos que adorar a Deus. Só o Senhor teu Deus adorará e só Ele o quê? Prestará culto. Dará culto. Então o povo aqui, a Bíblia diz que ele se assentou, que aquele povo agora despido, encheu a cara, povo de Deus, pessoal, dançando. Sabe o que aconteceu? Morreram todos os idólatras. Esse foi o segundo pecado. Terceiro pecado, vamos ver. Versículo de número 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram. E caíram num só dia, quantos? Quantos morreram em um dia? 23 mil. 23 mil hebreus. Olha para mim. A pornografia, a imoralidade, a prostituição mata mais do que coronavírus. Lembra ali no auge do coronavírus, ali em 2020, ali quando começou a morrer muita gente, até o auge foi o quê? Era quase 3 mil pessoas morrendo por dia. Foi o auge ali da pandemia, pessoal. A Bíblia diz que aqui morreu num dia quantos? 23 mil num dia. Por conta do quê? Da imoralidade, da prostituição. Deixa eu dizer para você, pornografia vicia mais do que crack. Já viu essas pessoas que usam... Ontem eu estava em São Paulo, você passa ali pela Cracolândia, onde o pessoal... Gente, um frio, uma chuva, e o pessoal lá debaixo daquela chuva, frio, às vezes até sem uma roupa adequada, usando droga. Já não é dono de si mais. A pornografia vicia mais do que crack. E quantas pessoas presas nesse pecado de pornografia? 23 mil morreram em um dia. 23 mil. A imoralidade. Imoralidade. Esse texto aqui faz referência a Apocalipse 2,14. Vamos dar uma lida lá. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti,
Porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria o quê? E o quê? Fornicasse. Olha para mim. A Bíblia fala aqui, olha, os conselhos de Balaão. Temos que tomar muito cuidado. Balaão era um profeta que se vendeu. O Balaque queria muito destruir os hebreus. Aí ele contrata, paga dinheiro lá para o Balaão e diz, olha, eu só quero que você amaldiçoe e pragueje esse povo aqui, para mim vencer eles. Está em números lá. Aí Balaão é pago, ele vai lá. E ele não amaldiçoa, ele não consegue amaldiçoar. Aí Balaque amaldiçoa, pragueja, roga uma praga em cima deles, aí eu venço eles. Aí Balaão disse, não, esse povo não pode. Esse povo é abençoado. Praga, maldição, contra Jacó não vale praga nem encantamento. Então Balaão não conseguiu amaldiçoar. Mas como é que eu vou vencer esse povo? Aí Balaão dá um conselho para Balaque. Você quer vencer eles? Faça com que eles se prostituam. Aí Balaque pegou mulheres prostitutas, soltou no meio dos hebreus, e elas vinham, seduziam o povo de Deus, e eles se prostituíam com aquelas mulheres, e aquele povo que era forte ficou fraco. O povo que era forte ficou fraco. A prostituição, a fornicação, o adultério, vai trazer morte, vai trazer sofrimento. O povo de Deus agora ficou sem Deus por conta da prostituição. A imoralidade, pessoal. Imoralidade. A lascívia. Às vezes aquele olho lascivo. A pessoa que vê malícia, vê maldade em tudo. Misericórdia. Então esse foi o terceiro pecado daquele povo. Eles se prostituíram. Se entregaram ao pecado da sensualidade. Agora vamos ver o quarto pecado desse povo. Vamos lá, versículo de número 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram o quê? E pereceram. Eles tentaram o quê? Quarto pecado, eles tentaram a Deus. A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente. Nós não podemos brincar com isso, pessoal. De maneira alguma. Eles começaram a questionar Deus. Eles começaram a dizer que Deus não era bom. E isso fez com que Deus ficasse irritado, irasse, a ponto de Deus falar, eles não vão entrar na terra prometida. Eles tentaram a Deus. Deus é bom. Mas aquele povo dizia, vamos voltar para o Egito. Não adianta nada. Deus nos trouxe aqui para a gente morrer. Talvez no Egito não havia sepulcro, lugar suficiente para enterrar esse monte de gente. Deus quer nos matar. Deus é contra a gente. Eles tentaram a Deus com as suas palavras. Cuidado. E a Bíblia diz o quê? Que isso entristeceu a Deus. Mas o quinto pecado, estou correndo aí, ó. Versículo de número 10 agora, verso 10. E não murmureis como alguns deles o que murmuraram e pereceram pelo destruído. Olha para mim aqui, ó. Olha o quinto pecado desse povo. Ele já, primeiro pecado, cobiça. Segundo, idolatria. Terceiro, imoralidade. Quarto, tentaram a Deus. Quinto pecado, murmuração. O que é murmuração? Reclamação. É falar entre os dentes, o missionário Soares diz. A murmuração, irmãos, como nos faz sofrer. Eu nunca vi um murmurador bem. Nunca vi uma pessoa que vive reclamando de tudo, murmurando bem. A vida piora, atrasa. E tem muita gente que está com a vida amarrada, atrasada, por conta da murmuração. Esse povo murmurou e reclamou. E reclamou, Deus falou, não vão entrar. E por conta disso, irmãos, de 3 milhões, apenas 2 entraram na terra prometida. Calebe e Josué. O resto pereceu tudo. Que nós não cometamos o mesmo pecado que os hebreus cometeram. Que nos santifiquemos ao Senhor. Para que possamos entrar, não lá em Canaã, mas na terra prometida e ser salvos.
Vamos aplaudir Jesus com alegria e com fé. Amém?